Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós daremos continuidade ao estudo das grandes navegações, chamando a atenção para as conquistas de Portugal e Espanha. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, os países da Europa estavam ali no século XV muito ávidos de encontrarem um caminho alternativo para as Índias, para comerciar as especiarias, porque a única rota possível, a rota do Mediterrâneo, já era monopólio dos árabes e dos italianos. Então, a gente viu que nessa disputa pelas grandes navegações, Portugal, por uma série de motivos, conseguiu ser o pioneiro, conseguiu sair na frente. E o caminho que Portugal desejava fazer para chegar até as Índias era conhecido como Périplo Africano. Lembram? O contorno, ao longo do continente africano para chegar até as Índias. Em 1498, o navegador Vasco da Gama, ele finalmente consegue chegar às Índias, contornando o continente africano. E quando ele volta para Lisboa, ele volta com muitas riquezas em especiarias, Os historiadores chegam a dizer que os lucros obtidos com essa viagem para o Oriente e para as Índias foi em torno de 600%. Então, realmente uma grande fortuna. Com esse feito, Portugal vai se tornar um grande império ultramarino, porque durante essas viagens, Portugal vai criando feitorias ao longo do Oceano Índico e mais tarde, como a gente vai ver ainda nesse vídeo, ao longo do Oceano Atlântico. Mas e a Espanha, hein? Qual seria o caminho que a Espanha desejava fazer para chegar até as especiarias do Oriente? Enquanto Portugal queria contornar o continente africano, a Espanha, nas pessoas dos reis Isabel e Fernando, eles apoiavam a ideia do genovês Cristóvão Colombo. Como a gente já ouviu falar muitas vezes, o Cristóvão Colombo ele era uma das poucas pessoas da época que já tinham a ideia de que a Terra era redonda. Então, o Cristóvão Colombo ele tinha um plano muito ambicioso. Ele queria chegar ao Oriente navegando sempre em direção ao Ocidente, porque ele tinha essa noção de que a Terra era redonda. Então, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, vão financiar essa viagem do Cristóvão Colombo. E em 1492, 12 de outubro de 1492, o Cristóvão Colombo e os demais navegadores chegarão no continente americano. A gente precisa ter muito cuidado com essa parte da história. A gente precisa tomar o cuidado de não usar a palavra descoberta da América, A gente já está careca de saber que não se tratava de descoberta coisa nenhuma. É uma chegada dos europeus no continente americano, o Novo Mundo. Porque seria descoberta se ninguém tivesse chegado antes. E, obviamente, os indígenas já habitavam a América há muitos anos. Bom, o que é importante a gente salientar? Quando Cristóvão Colombo chega na América, ele tem a impressão de que ele chegou nas Índias, porque ele não sabe da existência desse novo continente, a América. E como a gente sempre conversa, a gente até acha engraçado, por ele acreditar que estava nas Índias, ele pensa que aqueles homens e mulheres nus que ele encontra ali são os índios. Cheguei às Índias, logo, esses aqui só podem ser os índios, Então, acontece aí um grande erro histórico. Mas o Colombo ele vai fazer diversas outras viagens a esse novo continente. E apesar de saber que esses lugares já têm nome, já foram nomeados pelos indígenas, o Colombo vai dando novos nomes a esses lugares. Porque eles têm muito forte nessa época a ideia de que dar nome, nomear, é a mesma coisa que tomar posse do lugar, Agora vamos voltar para Portugal? A gente já viu que os portugueses chegaram à região das Índias contornando o continente africano, E que essa viagem feita pelo Vasco da Gama deu lucros, segundo os historiadores, de até 600%. O rei da época, o Dom Manuel, ele vai ficar tão animado com esses lucros que ele vai autorizar uma outra viagem de expedição às Índias.
Dessa vez quem vai comandando a viagem é o famoso Pedro Álvares Cabral. E uma coisa muito interessante é que o rei de Portugal ele dá ordem para o Cabral que ele pode tomar posse de todas as terras que ele for encontrando durante essa viagem. Então, o Cabral e toda a sua esquadra, eles vão se distanciando do continente africano. Então aí tem mais uma dica, uma deixa para a gente perceber que não existe descobrimento, né? Eles já sabiam da existência de certos lugares no continente americano. O que eles fazem é vir tomar posse. Então, depois de alguns meses no mar, a esquadra do Cabral, eles avistam um monte muito alto e muito verde. E como eles estão na semana de Páscoa, eles nomeiam esse monte de Monte Pascoal. Desembarcam. A primeira coisa que eles fazem é fincar uma cruz. Por que eles fincam uma cruz? Eles querem deixar bem claro que a partir desse momento eles vão tentar expandir ali a fé católica. Fazem contato com os primeiros indígenas e aparece aí uma figura muito importante, muito conhecida de todos nós, que é o Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão dessa frota. E ele escreve aquela famosa carta que a gente já ouviu tantas vezes. E eu quero ler um trecho dessa carta do Pero Vaz de Caminha para vocês, né? Porque traz um pouco do que ele viu no Brasil, ele está contando para o rei de Portugal. Vamos ouvir? Ele diz assim, ó: nesta terra, até agora, não podemos saber se existe ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de bons ares, assim frios e temperados. As águas são muitas e infinitas. A terra é tão grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que podemos tirar dela, me parece, será salvar esta gente, tornando-a cristã. E desta maneira, aqui conto a Vossa Alteza o que vi nessa terra. Muitas coisas chamam a atenção aí. Primeiro, ele já vai dizendo, já vai informando ao rei de Portugal que eles não sabem se tem ali ouro ou prata. Isso aí já deixa claro para a gente um dos motivos principais deles terem, né, mesmo tendo muito medo do desconhecido, terem iniciado as grandes navegações. Eles queriam encontrar ouro e prata, porque esses metais eram utilizados para se fazer as moedas da época. Segunda coisa que ele diz, e que eu acho importante para a gente entender também a motivação dessas viagens, é que ele quer tornar, né, os indígenas cristãos. O que é engraçado, o que é curioso, é que ele simplesmente ignora que aquele lugar já tem um nome, que as pessoas que estão ali naquele lugar, elas já podem ter uma religião própria. E ele quer tornar aquela gente toda cristã, católica, né? Então a gente consegue compreender aí mais uma motivação das grandes navegações, que é expandir a fé católica. Lembrando que a Igreja Católica, por causa da expansão do luteranismo, havia perdido muitos adeptos, né? Então eles precisavam expandir essa fé para fortalecer a Igreja Católica. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre como foi esse grande encontro, né? Os europeus portugueses e os indígenas brasileiros. Deve ter sido algo muito curioso, dois tipos de pessoas que nunca tinham se visto, que não sabiam da existência uma da outra, terem se encontrado. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixem de curtir e compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!